Bom, pessoal, essa é a nossa terceira reunião, né, do ano. E no convite inicial aí tinha dois temas, que era esse que a gente vai falar de câncer de próstata e ressonância magnética, o PIRADS, o básico que todo médico devia saber. E nessa mesma linha eu ia falar de TIMP, que é um tumor pancreático, dos mais comuns, que volta e meia a gente faz diagnóstico dele, é o tumor cístico mais frequente no pâncreas. Mas ia ficar muito longa a apresentação. Então, eu resolvi deixar a parte da lesão cística pancreática para o próximo encontro. O que me motivou a fazer essa apresentação foi que a gente tem coletado, um grande número de casos que a gente tem confirmado nossas suspeitas. Queria aqui agradecer a todos que mandam o retorno aí dos anatomopatológicos via WhatsApp, principalmente o Fred. Fred é meu parceiraço aí que manda todos os resultados pós-biópsia para mim. Então a gente tem ganhado uma experiência muito grande. E outra coisa que me motivou a fazer essa apresentação foi o seguinte: no mês passado, tem um paciente que eu faço exame dele há muito tempo, né? Um senhor que o urologista dele não é de Cachoeira. E ele foi fazer uma ultrassom de próstata para mim e levou uma ressonância magnética feita em Vitória. E estava lá, descrevendo uma lesão na próstata e colocando que o estadiamento categorização da lesão que viram na próstata dele era PIRADS 4. Aí eu perguntei ele, e aí, você não vai fazer, não falar nada? Não, o doutor lá falou comigo que está tudo certinho. Aí eu, muito jeitosamente, falei, olha, o senhor fala com o médico de novo do senhor, que de repente ele não olhou com atenção, que não é bem assim. PIRADS 4, qual está aqui, a conduta não é essa. E na semana passada ele voltou lá na MED, Imagem, pediu para falar comigo e, assim, chorando, ele me agradecendo. Acho que isso aí passaram uns 4, 5 meses. Depois ele voltou lá na MED chorando, me agradecendo por eu ter orientado ele a questionar o médico sobre o resultado da biópsia. Então eu falei, pô, tem muita gente que não está sabendo interpretar esse exame, né? Então isso me motivou a fazer essa apresentação. E então esse senhor então depois fez a biópsia e confirmou um câncer de próstata, um câncer de próstata até avançado. Avançado não, é um Gleason alto. Ele começou uma radioterapia. Então vamos lá. Eu vou apresentar dois casos para vocês de câncer de próstata que a gente tem os resultados deles, tá? Confirmados. Vamos lá. O primeiro caso é um senhor de 75 anos. O PSA dele era 7,16 nanograma por ml, uma relação livre total de 16%, e o toque retal dele ele tinha um nódulo palpável no lobo direito, tá? E o médico dele então pediu a ressonância, e o que a ressonância mostrou foi o seguinte: a ressonância magnética multiparamétrica, como a gente vai discutir isso depois, mostrou o seguinte: ó, a sequência T2 mostrava uma lesão nodular na próstata, na zona periférica da próstata, a difusão mostrava que brilhava, né? O mapa da difusão ela ficava pretinha aqui, e a hora que a gente injetava contraste, essa lesão realçava, né? E então a gente tem um padrão de laudo, né? Todos esses laudos que a gente dá tanto na MED quanto lá na Unimed são laudos estruturados que a gente chama, né? E a gente só para vocês entenderem o laudo aí, a maioria dos serviços no Brasil usam esse tipo de laudo, né? Então a gente fala daqui da indicação clínica, da importância aqui, ó, da indicação clínica, a técnica que a gente faz, e análise aqui. Aqui a gente coloca a escala aqui do PIRADS, tá? Depois nós vamos discutir isso direitinho. E no final, nem todo serviço coloca, mas o ACR, que é o American College Radiology, ele aconselha botar onde que está o tumor nesse esquema aqui, ó. Esse esquema aqui é o esquema da próstata, né? Aqui as vesículas seminais, vem da base até o ápice. E a gente coloca as bolinhas lá, ó, onde aqui um corte sagital, aqui um corte axial, onde que o câncer está para quê? Para quem for fazer a biópsia dele, saber direcionar essa biópsia, né?
Então vamos lá, como é que fica o laudo, né? Como é que é o laudo? Então a gente coloca a indicação clínica lá, o principal objetivo de um exame multiparamétrico da próstata é a detecção de neoplasia prostática clinicamente significante. A gente coloca os dados do PSA e mais o que o médico coloca lá, né? Então isso facilita muito a nossa vida, né? O médico aqui colocou nódulo palpável no lobo direito. A técnica é a ressonância multiparamétrica, a técnica multiparamétrica que a gente vai discutir depois. Depois a gente coloca as dimensões da próstata, né? O peso prostático. Isso aqui, ó, super importante, a densidade do PSA, tá? E depois a gente vai falar como que a gente calcula isso. A gente analisa tanto a parte central da glândula quanto a zona periférica, né? Então a gente coloca sempre assim, glândula central, zona periférica. E aqui, então, na zona periférica, a gente colocou, ó, sinal heterogêneo em T2, com faixa de redução, tinham as alterações inflamatórias crônicas. E o que mais interessava lá era um nódulo com baixo sinal em T2, então ele é preto aqui nessa sequência T2. Ele restringe a difusão, aqui, ó, e tem um realce precoce ao meio de contraste, essa última sequência aqui, né? Medindo tanto, e a gente classifica o PIRADS dessa lesão, é PIRADS 4. E a gente colocou lá, ó, deve representar a alteração do toque retal que ele referia lá no pedido de exame dele, né? Então lá depois a gente fala da cápsula prostática, as vesículas seminais, se há linfonodos na pelve, se tem lesão óssea na pelve, né? E a bexiga, como é que está a bexiga. Então isso tudo faz parte do laudo estruturado. E lá no final a gente coloca moderada probabilidade de neoplasia prostática clinicamente significante, PIRADS 4, e coloca, caso uma biópsia seja indicada, recomenda-se a obtenção de fragmentos adicionais da área descrita, assinalada nas imagens-chave, né? Aí aqui a gente coloca o esqueminha lá onde que estava a lesão na próstata para facilitar a localização da lesão. Então esse paciente foi para a biópsia, né? Esse aqui era a ultrassom transretal dele. A gente vê aqui, ó, a zona central da próstata, a zona periférica. Aqui é o reto, né? O reto estaria aqui, ó, é uma transretal. E aqui a gente vê um nítido nódulo, ó, nódulo hipoecóico na zona periférica. Aqui um corte axial, aqui um corte sagital, mostrando essa lesão nodular. Nós fizemos a biópsia dessa lesão. Aqui é só para mostrar o correspondente da ressonância aqui. A ressonância está aqui e o ultrassom está aqui, né? Então, primeiro fez a ressonância, depois nós vamos lá fazer o ultrassom para fazer a biópsia. Então, está lá a lesão dele, a correspondência da lesão do ultrassom com a ressonância magnética. E aqui, ó, aqui é o pós-biópsia. Você vê que aqui tem as marcas, ó, da onde que a agulha entrou aqui na biópsia. Esses risquinhos aqui, ó, são os fragmentos que a gente tirou desse nódulo. A gente tira no mínimo 3 fragmentos das áreas suspeitas, né? E coloca num frasco separado. E esses risquinhos aqui é onde a agulha passou, tá? E esse paciente, então, foi feito um anato patológico dele e foi identificado um adenocarcinoma da próstata e o score de Gleason dele era 6, ou seja, 3 mais 3, e o ISUP dele era 1. O grau histológico dele, ISUP, era 1, tá? E você vê aqui, ó, que é do lobo direito, que era justamente onde nós tínhamos visto lá, era o fragmento daquela área. E aqui, ó, o médico que fez o pedido botou antígeno protático específico alterado, outros informes, áreas PIRAD 4 em lobo direito, né? Vamos ver agora o segundo caso. Vocês viram que os primeiros casos eram um paciente mais idoso, de 72 anos. Esse aqui é um paciente de 42 anos. Ele tinha um PSA de 4,6 nanograma por ml. Ele tinha um toque retal normal, isso aqui é importante para esse paciente, e uma história familiar de câncer de próstata. Então, o urologista dele, baseado nesses dados, ele pediu a ressonância magnética dele. Então, na ressonância, o que que a gente viu? Aqui está a zona periférica, que eu falei para vocês, não tinha nada na zona periférica, mas na zona central aqui da próstata, ó. Aqui é o reto, tá? Aqui é a bexiga, tá? Então ele tinha uma lesão aqui, ó, suspeita, ó. Ela tinha um hipossinal no T2, na difusão ela restringia a difusão e realçava quando a gente injetava contraste, né? Então o laudo nosso foi o seguinte, ó. Lá, de novo, a indicação clínica, detecção de neoplasia de próstata clinicamente significante, PSA, isso aqui está errado, tá? Era 4 ponto pouco. Então, esquece isso aqui, que isso aqui está copiado errado.
Nós falamos aqui, então, a dimensão da próstata dele é 36 gramas. Olha, a densidade do PSA dele era 0,15. E a gente coloca lá, ó, na glândula central dele, ó, sinal heterogêneo, destaque-se área moderadamente hipointensa no T2, que é essa área aqui, né, de aspecto lenticular. Ele brilhava na difusão, restringia a difusão e realçava na fase tardia. A gente categorizou esse PIRAD dele como 4. E uma coisa importante aqui, ó, que essa lesão dele tocava o estroma fibromuscular anterior. E a zona periférica dele não tinha nada, né? Normal. Aí nós fomos lá, fizemos, o parecer foi um PIRADS 4, que depois nós vamos discutir, e caso uma biópsia fosse indicada, a gente sugeriu fazer fragmentos adicionais dessa área aqui, uma área mais difícil de biopsiar do que aquele outro paciente anterior. Esse paciente, então, foi para a biópsia. Lá no ultrassom transretal, a gente via, sabendo que tinha na ressonância, a gente identificou a lesão, que é essa lesão aqui, ó, né? Essa lesão. E o anato patológico desse paciente deu ali, ó, tumor, adenocarcinoma da próstata, o score de Gleason, 3+3. E o ISUP, 1, tá? Esses dois dados aqui é super importante para a conduta desses pacientes. Então, vamos lá. Então, a gente tem dois pacientes aí com idades diferentes e locais diferentes do tumor de próstata. O que é a ressonância multiparamétrica? Por que chama multiparamétrica? O próprio nome diz, é porque a gente usa múltiplos parâmetros para a gente determinar, para estadiar essa lesão. Então, a gente usa o quê? A gente usa uma sequência T2, que é essa sequência aqui, que é uma sequência de alta resolução, o corte que tem que ser de 3 milímetros. Então, a gente usa essa sequência T2. A gente usa essa sequência aqui, que é a mesma, né, que é a difusão com mapa de difusão. Então, os cânceres de próstata, nessa sequência aqui, ele brilha, fica branco, e nessa sequência aqui, ele fica preto. Porque a lesão que é branca aqui e branca aqui não é tumor, tá? Então, ela tem que ser branca aqui e preta aqui nesse difusão, no difusão com mapa de ADC, que a gente chama, né? E a hora que a gente injeta contraste, ó, o que acontece com essa lesão? Ela capta avidamente o meio de contraste. Então, esses são os 3 parâmetros que a gente usa para fazer a ressonância multiparamétrica. Uma sequência T2 de alta resolução, uma difusão e a perfusão. Então, usando esses 3 parâmetros, a gente estadia a lesão da próstata. Então, ó, o T2 de alta resolução, o que eu vou ver? Eu vou ver a anatomia, que é muito bem vista por essa sequência, e o sinal da lesão. Essa lesão geralmente é preta nessa sequência T2. Tem a difusão, que para que serve a difusão na próstata? É para ver celularidade. Toda vez que eu tenho uma lesão que brilha aqui e fica preta aqui, é uma lesão que tem alta celularidade. Então, essa sequência aqui, ó, que é a difusão, é para detectar a celularidade da lesão. E a perfusão, que é o contraste, a hora que a gente injeta o contraste, é para a gente detectar neoangiogênese, ou seja, o tumor ele replica, ele tem muita angiogênese. E a angiogênese a gente vê com essa sequência perfusão, que é depois que a gente injeta o contraste. Por isso que a ressonância chama ressonância multiparamétrica, porque a gente usa múltiplos parâmetros para fazer o diagnóstico. Entrando um pouquinho na anatomia da próstata, a próstata está aqui, a bexiga está aqui, a próstata, aqui está a uretra, né, prostática, aqui está o ducto ejaculatório. A próstata ela tem uma anatomia, que a gente chama anatomia zonal, que a gente consegue definir muito bem pelos exames de imagem. Então, a próstata ela tem uma zona de transição, que fica periuretral, tá, ó, ao longo da uretra, e é essa zona de transição aqui que causa a hiperplasia da próstata. A gente tem a zona central, que ela fica mais atrás e ela não tem tanta importância assim na hiperplasia de próstata. E essas duas aqui, ó, a zona central e a zona de transição, a gente chama de glândula central. E tem o estroma fibromuscular anterior, que fica aqui, ó, na anterior, como o próprio nome diz, e a zona periférica, que fica por lá de fora, que fica na periferia da glândula. E se a gente pegar um esquema aqui da próstata, o que a gente vê? Ó? A gente vê a zona periférica, aqui é o reto, tá? Aqui é o reto, aqui é a bexiga. Então, essa daqui é a zona periférica, ela tem esse aspecto aqui.
tem a zona de transição, que é aqui, ó, né? Tem o estroma fibromuscular anterior aqui, ó. E os métodos de imagem, principalmente a ressonância magnética, olha como que ela consegue definir com perfeição o que é zona periférica, que é esse mais branco aqui, ó, tá? Nessas estrelas, e a zona de transição, que é essa aqui mais em cima aqui. E aqui, ó, é o estroma fibromuscular anterior, ele é preto. Então, olha como que a ressonância dá detalhe da anatomia prostática, né? E aqui embaixo, ó, nessas setinhas aqui, ó, é a banda neurovascular. Aqui passa os nervos e os vasos, e isso aqui é importante para estadiamento de tumor de próstata quando ele invade a banda neurovascular, tá? Então a ressonância ela detecta muito bem, ela consegue diferenciar essas zonas todas da próstata. Essa estrelinha aqui é a uretra prostática, tá? E agora o ultrassom também dá, ó. Olha lá o ultrassom, ó. Você consegue ver, ó, do lado de fora a zona periférica e aqui dentro, ó, a zona de transição, que é onde fica a hiperplasia da próstata, certo? Então, e aqui é um esquema ó, de uma ressonância, né, mostrando muito bem a zona periférica, a banda neurovascular, a zona central, tá? Tendo a zona de transição, é a principal componente da zona central. E aqui, ó, o estroma fibromuscular anterior, que é essa capa preta aqui em cima, certo? Então, a ressonância, ó, vindo lá das vesículas seminais, a gente vai vendo a zona periférica, a zona de transição, a glândula central, que a gente chama, a zona periférica aqui, a glândula central, chegando lá no ápice da próstata. Então, a região mais perto da próstata, da próstata não, das vesículas seminais, a gente chama de base prostática. E a região mais perto da uretra, da saída da uretra, a gente chama de ápice prostático, tá? Então, aqui, ó, só para ressaltar para vocês, depois o Marcos vai falar um pouco sobre isso aí na hora da discussão, é que além do câncer de próstata, a ressonância ela avalia muito bem a hiperplasia prostática. Então repare aqui, ó, aqui um corte axial, aqui é o reto, né? Aqui é um corte sagital. Olha como que você vê a hiperplasia da próstata aqui, ó, bonita aqui, ó, entrando no nosso assoalho vesical aqui, ó. Então, ó, existe um jeito aqui, ó, que a gente mede essa distância daqui, ó. A gente traça uma linha na base da próstata e mede essa distância aqui. Isso aqui a gente chama de protrusão prostática intravesical, tá? E a gente classifica, ó. Então aqui, ó, aqui está a bexiga, né? Aqui a próstata. Essa quantidade que a próstata vai para dentro da bexiga aqui a gente chama de protrusão prostática intravesical. E a gente pode graduar essa protrusão prostática aqui, ó. Grau 1 menor que 5, grau 2, 5 a 10 e grau 3 maior que 10. Para que serve essa graduação aqui, ó? Esse artigo aqui, que foi o primeiro a falar nisso, ele fez uma correlação da protrusão prostática intravesical com obstrução da saída da bexiga, né? Então, mostrou que quanto mais você tem essa protusão prostática intravesical, mais sintomas o paciente tem e quanto mais protrusa for essa zona central na zona de transição na bexiga, mais sintomas e mais indicação de cirurgia o paciente tem, certo? Então, lá, ó, voltando ao nosso caso lá, nós temos um paciente que tem um tumor na zona periférica, né? E tem um outro que tem um tumor na zona de transição, tá? Então, são os dois casos lá que a gente mostrou. Então, qual que é a importância de você saber essas anatomias zonal da próstata? Primeiro, ó, que 70% dos cânceres, eles acontecem na zona periférica, tá? Na periferia da próstata. 25% dos cânceres, eles acontecem na zona de transição. E 1 a 5% na zona central. A zona central é assim, ela é bem pequenininha, ela não participa muito da hiperplasia da próstata, né? E tem o estroma fibromuscular anterior, que eu mostrei para vocês lá, ele não dá tumor, tá? Ele pode ser secundariamente envolvido quando você tem um tumor da zona de transição aqui, ó. Ele pode invadir o estroma fibromuscular, mas o estroma fibromuscular não tem tumor. Então,
como que o paciente chega no consultório de um urologista ou de um generalista, o que que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai fazer um PSA e um toque retal, certo? Se esse conforme o valor do PSA e do toque retal, o que que se fazia antes da ressonância? Ele ia para a biópsia, certo? Então, da biópsia, se não viesse negativo, acabou. Agora, se ele viesse positivo, a gente tinha três situações para ele. Ou ele ia para cirurgia, ou radioterapia, ou para hormonoterapia. Isso depende, e aí os urologistas não vão entrar no mérito da questão de quem precisa qual tratamento, tá? Então, era assim antes. Com o advento da ressonância, o que que aconteceu? A gente usava muito a ressonância nesse estágio aqui. A gente fazia o PSA, fazia o toque retal, de acordo com o resultado, a gente ia para a biópsia e depois da biópsia é que a gente fazia a ressonância até para estadiar o tumor. Só que o que está se fazendo atualmente, de uns anos para cá, é isso aqui, ó. Eu tiro a ressonância daqui e coloco a ressonância aqui, ó, tá? Ou seja, eu faço o PSA, eu tenho toque retal, eu tenho suspeita de tumor de próstata, antes da biópsia, eu faço a ressonância magnética, certo? E outra coisa que apareceu com o advento da ressonância foi a vigilância ativa, tá? Esses pacientes podem ser vigiados, mesmo com resultado positivo para tumor, depois nós vamos falar, eles podem ser vigiados, e a ressonância nos permitiu fazer isso com muito mais propriedade, tá? Agora, quais são as bases científicas para eu trocar a ressonância daqui e colocá-la aqui? Então, durante esses últimos 10, 15 anos, aí saíram vários artigos na literatura mostrando a importância de você fazer a ressonância nesse momento aqui, depois do PSA e depois do toque retal. Os dois trabalhos principais foram esses aqui, foi o PROMIS. O que que esse trabalho concluiu? Ele concluiu o seguinte, que a biópsia transretal, aquela que a gente fazia antes, sem ressonância, ela tem um desempenho muito ruim como teste diagnóstico para câncer de próstata clinicamente significativo. E a ressonância multiparamétrica usada como teste de triagem antes da primeira biópsia da próstata, ela poderia identificar um quarto dos homens que poderiam evitar com segurança uma biópsia desnecessária e melhorar a detecção de câncer significativo. O outro trabalho, que esse aqui é o principal, que é do New England, ele mostrou o seguinte, ó, que a ressonância magnética da próstata, com ou sem biópsia direcionada, ela é uma alternativa à biópsia guiada por ultrassonografia transretal para a detecção de câncer de próstata em homens com nível elevado de antígeno específico da próstata que não foram submetidos à biópsia, certo? Então, com isso, baseado nesse monte de artigo e principalmente nesses dois aí, é que nós começamos, então, a fazer isso aqui, ó. Ao invés da gente fazer a ressonância de próstata para estadiar a lesão depois que a gente fez o diagnóstico, a gente vai fazer ela aqui, tá? E a gente vai ver por que que a gente atualmente se recomenda isso, né? Então, ó, esse artigo do New England aqui, o resumo dele foi o seguinte, ó, que cerca de 30%, esse trabalho ele mostrou que cerca de 30% menos biópsias foram feitas. E que nesse trabalho também, menos diagnóstico de tumor clinicamente insignificante e mais diagnóstico de tumor clinicamente significante. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui é o PIRADS, né? Quando o PIRADS é 3, lá naquela graduação que eu mostrei para vocês, ó, olha a chance desse paciente ter câncer clinicamente significativo. Se vai para 4, aumenta muito a probabilidade desse paciente ter câncer de próstata. E se o PIRADS for 5, olha a probabilidade aqui, ó, de câncer clinicamente significante. Então, quanto mais perto do 5, mais provável ficou que esse paciente tinha câncer de próstata. Então, a conclusão desse artigo aí foi o seguinte: em homens com suspeita clínica de câncer de próstata, a avaliação de risco com ressonância magnética antes da biópsia e biópsia direcionada por ressonância magnética na presença de uma lesão sugestiva de câncer foi superior à ultrassonografia transretal padrão, com uma biópsia guiada, tá? Então, mostrando as evidências que é
que a ressonância antes da biópsia, ela é muito melhor, ela te direciona ao local da biópsia e faz muito mais diagnóstico de tumor de próstata. E exclui paciente que não tem câncer clinicamente significante, tá? Esse trabalho aqui do urology foi o seguinte, aqui ele fala assim, ó, quais pacientes, então se eu fizer uma ressonância magnética e essa ressonância magnética for negativa, quais desses pacientes eu posso, com segurança, evitar fazer uma biópsia de próstata? Então, olha o que esse trabalho mostrou. Que em 82% desses pacientes que têm a ressonância magnética negativa, você pode, na totalidade, né, seria 82% deles, com certeza você não vai precisar fazer uma biópsia. Agora, se você associa a densidade do PSA, que depois eu vou falar para vocês como que calcula, 90% desses pacientes não necessitariam de uma biópsia, não necessitam de biópsia. Se a densidade do PSA for menor que 10, 94% ele evita com segurança uma biópsia. E se a densidade do PSA for menor que 0,05, 100% desses pacientes estão garantidos que não têm tumor clinicamente significante. Então, quais os pacientes podem com segurança evitar uma biópsia de próstata? Se ele tiver uma ressonância magnética negativa e uma densidade do PSA baixa, ou seja, menor que 0,15, certo? Então, esses são os pacientes que, se você fez a ressonância dele e a ressonância deu negativa, você, com segurança, você pode evitar a biópsia desse paciente, mesmo com PSA elevado. Então, o que é a densidade do PSA? Ela é super fácil de Na frente calcular. dele, o nome dele, Tem depois eu gente vou venerar com, assim. tem alguém com o microfone aberto aí. Então, ó, como que você calcula a densidade do PSA? Você pega o valor total do PSA e multiplica pelo volume da próstata, tá? Se esse valor de referência aqui for menor que 15 nanogramas por ml, por ml por centímetro cúbico, você tem baixa probabilidade, mais baixa probabilidade de câncer. Então, quanto mais elevado for a densidade do PSA, né? Tem gente com o microfone aberto aí, por favor. Então, ó, quanto mais elevado for esse valor do densidade do PSA, maior a chance de câncer de próstata. Ok? Então, vamos lá. O que é o PIRADS? Então, vocês já viram falar aí de vários RADs na radiologia, né? Tem o PIRADS, o mais famoso deles é o BIRADS, que é o de mama, que é Breast Imaging, é, que é da mama. Tem o TIRADS, que é da tireoide. Tem vários RADs, tem o ORADS, que é do ovário. Então, hoje em dia, tenta-se padronizar os laudos através dos RADs. O mais famoso, como eu disse para vocês, é o BIRADS, que é da mama. O da próstata também é um dos mais famosos, e significa o quê? A imagem prostática, né? A avaliação por imagem prostática dos dados que você tem no exame, tá? Então, o PIRADS é essa abreviatura aí abreviação aí de Prostate Imaging Reporting and Data System, tá? Então, para que serve esse PIRADS? É um sistema para avaliar pacientes virgens de tratamento que tem o objetivo de padronizar a interpretação da ressonância da próstata. Então a gente tem critério para a gente jogar o paciente num PIRADS 1, PIRADS 2, PIRADS 3, PIRADS 4 ou PIRADS 5, né? E eu não vou tocar nisso aqui agora, porque isso aqui é mais parte do radiologista. Outra coisa, ele define critérios para pontuação em cada zona da próstata, de acordo com as sequências que você fez, aquelas sequências multiparamétricas, certo? Então, ó, o PIRADS, ele tem 5 categorias. Todos os RADs da radiologia têm 5 categorias. E eles seguem uma escala de Likert. Ou seja, o PIRADS 1 é muito baixa probabilidade de neoplasia de próstata clinicamente significante. O PIRADS 2 é baixa probabilidade de neoplasia clinicamente significante. O PIRADS 3 é aquilo que você ficou em dúvida, é achados indeterminados para neoplasia de próstata clinicamente significante. E o PIRADS 4 é uma moderada probabilidade. E o PIRADS 5 é a alta probabilidade de neoplasia de próstata clinicamente significante. Então, você vê que aqui de todos
5 aqui, ó, ele fala de clinicamente significante. E o que é um câncer de próstata clinicamente significante? É uma doença. Então, é aquele que você fez a biópsia, o score de Gleason dele é maior ou igual a 7, e o ISUP dele é um ISUP 2, maior ou igual a 2, o volume dele é maior que 0,5 centímetro cúbico e que tenha extensão extraprostática. Isso é a definição de doença clinicamente significativa ou significante, certo? Então, voltando aqui naquele painel nosso, e eu já havia falado para vocês, agora com o advento da ressonância, a gente conta com a vigilância ativa. Ou seja, é todo paciente que tem ressonância, que tem biópsia de próstata com resultado positivo, é necessário todos eles irem para biópsia ou para tratamento cirúrgico, radioterápico, hormonioterápico? Não. A gente dispõe ainda da vigilância ativa, né? O que é a vigilância ativa? É uma estratégia para a gente evitar ou adiar uma terapia imediata para paciente com câncer de próstata, com baixo risco, combinada com segmento. Então, você tem que seguir esse paciente. E, em caso de aumento de risco nesses pacientes, por exemplo, o paciente está lá em vigilância ativa, o PSA dele subiu demais, a imagem dele da próstata piorou. Então, você guia esse paciente para um tratamento definitivo com a intenção de curativa. E 30 a 40% desses pacientes que estão em vigilância ativa vão evoluir para tratamento definitivo, tá? Então, não é seguro que esses pacientes com vigilância ativa vão ficar eternamente na vigilância ativa. 30 a 40% desses, eles evoluem para tratamento definitivo, né? Quais são os critérios de inclusão que você pode incluir um paciente na vigilância ativa? O paciente tem que ter entre 50 e 75 anos. Então, você vê que aquele paciente nosso lá, ele tinha 40 anos de idade, 43 anos, se eu não me engano. Então, ó, ele não está aqui, ó, tá? Então, ele não pode entrar no critério de inclusão de vigilância ativa, tá? Biópsia inicial com no mínimo 12 fragmentos, então a gente tem que tirar 12 fragmentos da próstata desse paciente. As biópsias têm que ser feitas no mínimo de 12 fragmentos. O score de Gleason tem que ser menor ou igual a 6. O PSA total tem que estar abaixo de 10 nanogramas por ml. A densidade do PSA, ela tem que estar abaixo de 0,15 nanogramas por ml por centímetro cúbico. Presença de 3 fragmentos positivos, né? Não pode ter mais, tem que ser menor ou igual a 3 fragmentos positivos e menor que 50% de envolvimento neoplásico em cada fragmento. E o estadio clínico ao toque retal tem que ser menor que esse estadio aqui, que é o CT2A. E melhores pacientes. Quais são os melhores pacientes para a gente incluir numa vigilância ativa? É o paciente que tem um PIRADS na ressonância de 1 a 3 e uma densidade do PSA menor que 0,15. Agora, quando que há um câncer de próstata e a ressonância pode ser negativa? Eu já falei para vocês que 10 a 15% pode acontecer isso. Você ter uma ressonância magnética e o paciente ter câncer de próstata. São lesões. Quais são essa possibilidade dele ter uma ressonância negativa e ter um câncer de próstata? Aquelas lesões neoplásicas de pequeno volume, menor que 0,5 centímetro cúbico, uma lesão neoplásica de baixa agressividade, ou seja, um Gleason menor que 6, e 10 a 15% das lesões neoplásicas clinicamente significantes, elas podem não ser vistas na ressonância, tá? Por isso que a gente coloca essa frasezinha lá no final do laudo, que vocês já devem ter visto aí, principalmente os urologistas. Ó. A ressonância multiparamétrica da próstata tem acurácia limitada na detecção de lesões neoplásicas de pequeno volume, 0,5 centímetro cúbico ou baixa agressividade, Gleason menor que 6. Por que que a gente coloca isso? Porque o paciente, às vezes, acha que a ressonância responde a todos os questionamentos, né? No deu a ressonância deu negativa, ele descansa, né? Então, a gente coloca isso um pouco até para se proteger, né? Juridicamente. Então, da apresentação que a gente fez aqui, o que a gente tem que levar para casa disso aí, ó? A ressonância de próstata, ela tem um papel bem estabelecido no algoritmo diagnóstico do câncer de próstata.
Paciente virgem de tratamento, com aumento do PSA ou toque alterado, a gente vai fazer primeiro a ressonância de próstata para depois fazer a biópsia. Então, a ressonância hoje é recomendada que ela seja feita antes da biópsia e não depois da biópsia. É lógico que a gente está falando o que a literatura fala, né? Tem muito paciente que não tem condição nem de fazer uma ressonância, né? Então, aqui, para a nossa realidade, talvez seja um pouco diferente. As vantagens. A ressonância ela pode descartar tumores clinicamente significantes, reduzindo o número de biópsias em até 30%, tá? RM reduz o diagnóstico de tumores clinicamente insignificantes, ou seja, ela reduz o risco de você supertratar esse paciente. Às vezes o paciente não precisava ser tratado cirurgicamente, ele é tratado. A ressonância, então, ela diminui, reduz esse risco. As biópsias pós-RM direciona para lesões suspeitas e melhora a estratificação de risco, né? Então, quando você faz uma ressonância, aí a ressonância aqui que ela vai falar, olha, a lesão está aqui. Então, você vai lá e biopsia o local onde a lesão está, tá? E ela melhora também a estratificação do risco do paciente. E ela tem um valor preditivo negativo, ó, de 90%. Então, a ressonância, se ela deu negativo, se a ressonância não detectou nada, nenhuma lesão suspeita, ela tem um valor preditivo negativo de 90%, ou seja, 90% desses pacientes não têm câncer de próstata. E agora, em 0 a 15%, você pode perder lesão clinicamente significante. 5 regras de ouro no câncer de próstata. Primeiro, faça a RM antes da biópsia para identificação de lesão-alvo. Por quê? Se você fizer uma biópsia aleatória da próstata, você pode, sem ter uma ressonância para direcionar um local onde há uma lesão suspeita, você vai deixar de fazer biópsia, vai deixar passar vários cânceres de próstata, porque a biópsia, ela é uma biópsia, ela é uma amostra da próstata. Cerca de 1% da próstata que a gente consegue, do tecido prostático, que a gente avalia numa biópsia de próstata. Então, faz a ressonância antes, a ressonância vai te mostrar onde que está uma lesão suspeita, se tiver lesão suspeita, e a gente vai em cima dessa lesão e faz a biópsia. Outra coisa, nem todo câncer clinicamente significante é detectado na ressonância. Então, você tem que considerar outros dados e manter controle desses pacientes, tá? Avalie o risco de doença usando métricas de PSA ou cálculo de risco antes e depois da ressonância. Não se prenda só aos dados da ressonância. Você tem que ter lá o dado da densidade do PSA, tá? A relação livre total, outras métricas aí do PSA que a gente tem que valorizar mesmo depois da ressonância magnética negativa. Faça biópsia direcionada por RM para minimizar o supertratamento e melhorar a estratificação de risco nesses pacientes. E por último, não faça biópsia imediata se a RM for negativa. Não se precipite. A ressonância deu negativa, eu já vou partir para a biópsia. A menos que haja um outro fator de risco, tá? Gente, eu falei da densidade do PSA e falei como vocês calculam, a gente calcula a densidade do PSA. Então, é super importante que, principalmente os urologistas, eles informem para a gente, na indicação clínica, o valor do PSA. Porque se eu não tenho o valor do PSA, eu não tenho como calcular a densidade do PSA, tá? E no laudo que a gente dá, a gente coloca lá, ó, a gente dá o laudo, coloca a medida da próstata e se nos for oferecido o valor do PSA, a gente vai calcular a densidade do PSA. E vocês viram aí que a densidade do PSA é super importante, tá? Então, coloquem os dados do PSA nos pedidos de exame, por favor, que ajuda vocês, ajuda nós e ajuda o paciente. Sem os dados do PSA, não tem como calcular densidade do PSA para vocês. A gente no laudo, eu e a Lídia que damos laudo de próstata aqui, a gente sempre coloca a densidade do PSA, a não ser que não tenha essa informação no pedido de exame, tá? Então, ó, lembrem do número 15 na ressonância. Por quê? Veja bem, ó, o tamanho, se o tamanho, você mediu o tumor aqui, ó, o tumor for, você tem uma lesão aqui, ó, que ela é suspeita de tumor de próstata,
e ela mede menos de que 1,5 centímetro, tá? Se for menos que 1,5 centímetro, ela é PIRADS 4. Se ela passar de 1,5 centímetro, é PIRADS 5, tá? Então, o tamanho de lesão, o 15 aqui, ó, do número 15, primeiro é o tamanho, tá? Passou de 15, pula de PIRADS 4 para PIRADS 5. Qual a diferença do PIRADS 5 para o PIRADS 4? O PIRADS 5 é quando você tem uma lesão que é maior do que 1,5 centímetro ou extensão extracapsular, ela sai da próstata. Outra coisa, densidade do PSA maior que 0,15, tem um pior prognóstico. Olha o número 15 de novo aí. Terceiro, em até 15% das ressonâncias normais, você pode perder lesão clinicamente significante. E por último, a superfície de contato. Então, repare aqui, ó, aqui nós temos o tumor aqui, ó, na zona periférica, zona central aqui, a hiperplasia. O tumor é esse aqui, ó. Então, se eu medir aqui, ó, essa superfície de contato, ó, daqui até aqui, ó, tem que ser curva mesmo a medida, tá? Se essa medida aqui ultrapassar 1,5 centímetro, 50% desses pacientes vão ter extensão extracapsular. Aqui mostrando como que a gente mede. Então, se daqui até aqui deu mais de 1,5 centímetro, sinal que pode haver extensão extracapsular, apesar de você não estar vendo o tumor, na imagem, o tumor ultrapassando os limites da próstata. Então, ó, esses quatro aqui, ó, lembre dos quatro 15 aqui, tá? Tamanho, densidade do PSA, 15% você pode perder e a superfície de contato. Então, a gente encerra aí, então, mostrando aí ó, que para radiologista, uma visão nem sempre é uma visão, né? E a vida é uma questão de perspectiva. Você pode ser um leão, mas para outros, como na girafa aí, você pode ser um pênis, né? Gente, era isso, tá? A apresentação. Agora a gente vai abrir para pergunta. Eu sei que vai ter um monte de pergunta aí. E, assim, a importância aí para os não radiologistas aí é saber interpretar esse laudo que a gente dá pelo menos o básico aqui, ó, você saber orientar o seu paciente, que às vezes vai bater lá, ó, vai bater lá e o paciente vai estar classificado no PIRADS aí, né? E esse PIRADS, deixa eu voltar aqui, ó, como que fica os laudos lá, ó. Um minuto. Então, ó, aí tá o laudo, tá? Aí a gente chega à conclusão do laudo lá, ó, PIRADS 4. Esse aqui, ó, o PIRADS dele foi 4, né, olha lá. Ó, se a lesão fosse maior que 15, e 1,5 aqui, ela já era PIRADS 5, tá? Então, por exemplo, pegou um PIRADS 4, você tem que saber que o PIRADS 4, ele é aquela escala de Likert que tem aqui, ó. Todo RADS vai seguir essa escala de Likert que eu mostrei para vocês aqui, ó. Bem, só um minutinho. Saber orientar o paciente que saber orientar o paciente, ó, qual a conduta, ou pelo menos encaminhar o paciente para um urologista, ó. Do PIRADS 3 para cima, quase todos eles são tumores clinicamente significantes, tá? Então era isso, eu queria que o Marcos falasse um pouquinho aí, o Fred já levantou a mão aí também, os urologistas que estiverem na sala, fiquem à vontade, eu fiz um convite a todos aí hoje mais cedo, porque eu acho que isso aí, para a gente falar a mesma língua nos laudos aí, entender o que a gente está querendo dizer no laudo, é, é super importante, né? Vamos lá, o Fred levantou a mão aí. Vamos lá, Fred. E aí, Nicole, boa noite. Parabéns pela aula. Estou sendo ouvido? Tá ouvindo sim, tá ouvindo Ah, sim. João, obrigado. Primeiro, parabenizar a aula, né, iniciativa também do Centro de Estudos.
Um detalhe assim que eu acho extremamente importante, que eu acho que todo não urologista deve saber, é que os urologistas não se baseiam, via de regra, só em uma dosagem de PSA. É um exame que tem algumas variações que podem, por exemplo, atividade física, questão de relação sexual, período antes de colher o PSA, pessoa que anda de bicicleta, tem alguns cuidados aí que a gente tem que ter como urologista e a gente orienta o paciente. E que às vezes o clínico, né, querendo pedir o exame também para ajudar o paciente, ajudar os colegas, às vezes não passa orientação dos cuidados para colher o PSA. Então, via de regra, a gente não se baseia só em um PSA colhido, né? A gente pede uma repetição, via das vezes, antes de solicitar uma ressonância ou de indicar uma biópsia, caso tenha alteração também no toque. Outro detalhe, esse paciente, o primeiro paciente, o segundo paciente que você falou, esse paciente de 42 anos, 43 anos, foi nessa transição, um paciente que é até meu, e tinha uma história familiar altamente positiva. Tinha pai com câncer de próstata, tios também com câncer de próstata, que tiveram idade mais precoce. E os guidelines hoje, né, teve muita discussão antes a respeito de não se fazer rastreamento de câncer de próstata em paciente abaixo de 50 anos. Né? Lógico, a gente não pode tratar uma exceção como regra, mas esse caso é um caso típico de um paciente que escapa totalmente disso daí. Um paciente jovem, é um paciente que está é um engenheiro, né, está numa idade altamente produtiva e teve um diagnóstico desse. Baseado no quê? Numa elevação de PSA que foi detectada. Eu não pedi a ressonância numa primeira elevação, eu pedi para ele esperar uns 3 meses, fazer outro PSA. E ele já tinha, baseado nessa história pregressa, né, já tinha um acompanhamento desde os 40 anos. E a gente acabamos pegando, né, esse diagnóstico aí na velocidade de progressão do PSA, que é um outro fator importante que o urologista tem que estar ciente, né? Mas, sem dúvida, a ressonância foi de extrema importância, porque o toque dele é totalmente normal, e talvez tivesse sido feita uma biópsia aleatória. A ultrassonografia não tem aquela imagem característica de uma lesão hipoecóica. Então, assim, veio como uma. Para esse paciente, foi de extrema importância ter feito a ressonância. Só isso que é a minha pequena contribuição. Ô, Fred, assim, só complementando aí, repare o seguinte, ó, para quem não entende, está meio perdido na imagem, aqui é a bexiga, aqui é o reto, né? Então o urologista vai tocar aqui, ó. Ele vai tocar a zona periférica aqui, ó. Essa lesão aqui, ele jamais vai conseguir ter acesso a essa lesão ao toque, né? E se a gente fosse fazer uma biópsia de próstata, a biópsia de próstata é uma biópsia assim meio que randomizada, né? A gente faz aleatórias, a gente faz pelo menos 12 fragmentos, né? 6 de um lado, 6 do outro. Se discute hoje se a gente faz aqui os exames que a gente faz, a gente não faz só 6, a gente faz bem mais, mas possivelmente uma biópsia de próstata, se ele não tivesse feito a ressonância para descobrir onde que estava essa lesão aqui, a gente talvez numa biópsia essa lesão, porque a biópsia ela pega aqui só, ó, quase que sempre na zona periférica. E por quê? Porque 75% dos cânceres estão aqui, né? Às vezes, uma biópsia de próstata não ia pegar essa lesão, não ia. O que que aconteceu? A gente viu que a lesão estava aqui nessa região, foi lá pelo ultrassom e biopsiou essa região aqui. Sabendo que havia uma lesão aí, a gente, então, no ultrassom, ó, olha o ultrassom ali, a gente achou. Agora, vai lá fazer um ultrassom transretal para detectar isso aqui. Não vai detectar, vai falar que isso aqui é uma hiperplasia, né? Exatamente. Essa que é a importância aí da combinação do tratamento, né? E não estou querendo levantar a discussão do rastreamento precoce ou não, né? Que foi muito discutido ultimamente, né? Mas infelizmente a gente ainda tem alguns pacientes que ainda ouvem que não é necessário mais fazer exame de próstata. E tem o outro lado que é pior ainda, né? Que é o paciente que às vezes chega com a ressonância sem ter indicação nenhuma de ter feito a ressonância. Tem uma próstata muito grande ao toque, com PSA discretamente elevado e chega com um pedido de ressonância feito por algum outro colega, né, não urologista, que, sim, é apenas um desgaste e um custo para o paciente isso aí. Mas bem indicado, é um exame espetacular, mudou muito, né? A gente fazia em média, sei lá, 2, 3 biópsias por semana e a gente faz, sei lá, 1, 2 por mês agora. Né? Então, assim, mudou muito esse paradigma.
O Cadum levantou a mão aí, o Zé Pedro, né? O pai, o Cadum pai levantou a mão. Fica à vontade, Cadum. Boa noite. Primeiro, parabéns pela sua apresentação, confirmando o seu vasto conhecimento. Então, eu queria fazer uma pergunta. Qual é a sua opinião em se fazer uma ressonância magnética da próstata num paciente que tem uma próstata bastante grande, acima de 100 gramas, ele tem um PSA também alto, tipo 9 nanogramas, mas que a ressonância que foi feita foi negativa. Então, esse paciente tem um diagnóstico de hiperplasia, ele é prostático, ele tem sintoma de trato urinário baixo. Qual é a sua opinião em se fazer a biópsia nesses pacientes e qual é a sua opinião Biópsia ou quanto, ressonância? hein? As duas Biópsia coisas. ou ressonância? As duas coisas. Tanto Ah. a, tanto a ressonância, primeiro, se você faria a ressonância, se você indicaria a ressonância nesse paciente que ele tem a próstata elevada, aumentada, o PSA um pouco elevado, e se depois dessa ressonância que foi negativa, se faria a biópsia. Cadu, assim, eu vou te falar pela ressonância. Eu acho que a ressonância nesse caso aí está muito bem indicada, entendeu? Já peguei vários pacientes, não vou falar vários, mas peguei alguns pacientes que tinham PSA alto, a maioria deles não tem nada, não dá nada na ressonância, mas assim, de cada 10, aí eu acho que uns dois você acha tumor, e nessas próstatas que são muito grandes, a biópsia é mais difícil ainda, né? Você sabendo que esse paciente tem uma área suspeita na ressonância, você vai em cima da lesão e biopsia ela, né? Ao passo que se você fizer uma biópsia sem uma ressonância prévia, a probabilidade de você pegar um câncer desse, numa próstata desse tamanho, vai ser muito pequena, né? Vai ser, vai ser menor ainda do que a probabilidade de você pegar numa próstata normal, aí, vamos dizer, né? Agora, quanto a outra pergunta sua, eu deixo aí para vocês urologistas discutirem se está indicada a biópsia, né? Você tem uma segurança aí, como você viu, se a ressonância for negativa, você tem uma segurança aí de quase 85 a 90% desse paciente não ter câncer de próstata. Mas você pode estar deixando passar próstata nesse paciente, sim, mesmo com a ressonância negativa. Obrigado. Agora, o que está se falando, Cadão, é o seguinte: nesses pacientes que a gente não acha tumor não acha tumor na ressonância, não acha, e o paciente tem um nível de PSA elevado, é fazer o PET-PSMA, que é um PET-CT, né? Esse PET-CT, ele é marcado com PSMA, e onde ele capta tem tumor. Então, uma alternativa que está se usando atualmente é nesses pacientes que têm um PSA elevado e que não se acha tumor na ressonância, é fazer um PET-PSMA, para depois o PET-PSMA guiar a biópsia. Ok, obrigado. Ô, Marco, agora é a sua vez, né? Ó, o Taci levantou a mão aí, ó. Ô, Taci? É, Não vi, não. Ah, pô, se ele levantou, fica à vontade. fala aí, ó, Taci. Olá, boa noite. Tudo bom, meu? Tudo bem, estão ouvindo. Boa noite a todos aí. Parabéns pela organização aí da aula. Parabéns aí, doutor Nicole, aí, pela iniciativa, pelas informações aí que está compartilhando com a gente. Eu pedi a opinião. Eu li um artigo há um tempo atrás. Depois eu vou até procurar onde que eu li. Acho que eu costumo guardar as coisas que eu leio. E a discussão é exatamente essa da questão da ressonância, né, como você faz a biópsia direcionada para aquela área, começou a aumentar muito o número de fragmentos positivos. E a discussão era em torno exatamente de você alterar o critério para vigilância ativa. Né? Depois eu vou procurar esse artigo, eu vou revisar ele.
e posso até compartilhar com os colegas aí. Qual a opinião do senhor sobre essa... Tarcísio, uma alternativa para isso é o seguinte, cara, é você colocar a área suspeita na ressonância, onde você vai lá tirar o fragmento, em frasco separado, para você saber que aquela área que você está colhendo material ali é a área suspeita, né? Agora, se você saiu da área suspeita e ainda tem fragmento, aí, né, não, aí justifica, não justifica, né? Agora, o que a gente tem feito é sempre botar a área suspeita em um frasco diferente, justamente para evitar esse viés aí de você tirar o paciente da possibilidade de fazer uma vigilância ativa só pelo número de fragmentos, né? Na verdade, o que tem acontecido é que na Europa, por exemplo, para você tratar um Gleason 6, né, que é um tumor de baixo risco, você só trata se esse paciente tiver múltiplas áreas acometidas, como você está falando, né, Nicole? Então, hoje em dia, a maioria dos serviços lá, que são serviços bem sistematizados, né, onde quem faz todo esse screening é o, o médico da família, o clínico geral, né, que eles chamam de general practitioner, esses caras, eles entram em vigilância ativa, independente praticamente de número de fragmento. O mais importante realmente é a quantidade de áreas afetadas, né? Um lobo só, né? Os dois lobos, e principalmente como que é a evolução clínica. Raramente esse cara vai para tratamento se ele não for acompanhado. A tendência é que Gleason 6 a gente pare de operar logo, né? Isso já teve uma mudança muito grande, tanto que não se lauda mais, por exemplo, Gleason 5, né? Já há um tempo, né? E a tendência aí mais para frente é talvez até parar de laudar o Gleason 6, né? Nicole, algumas coisas assim, umas colocações e uma pergunta, né? Primeiro, isso que eu falei agora, esses trabalhos todos que mostram 30% de redução de biópsia, eles foram feitos baseados com urologistas fazendo pedido, né? Porque na maioria dos lugares não é o urologista que faz esse acompanhamento, né? É um clínico geral, né? É um médico da família, e na mão do urologista eu acredito, né? Como o Fred já bem colocou aí, que a redução das biópsias foi maior ainda. E é importante entender que a biópsia não só por si só ela é mais cara do que uma ressonância, mas as complicações da biópsia são muito mais caras do que uma ressonância, né? Um sangramento, né? Uma infecção, e os outros problemas aí que a gente vê frequentemente, né? Uma internação prolongada ou pacientes com prostatites crônicas aí mais graves, né? Outra coisa que reduziu, né? Não só a primeira biópsia, mas aquela grande questão que eu ainda peguei essa fase, né, de múltiplas biópsias, né? Pacientes que chegavam para a gente com 5, 6, 7 biópsias ao longo da vida, né? Isso agora é uma coisa mais rara da gente ver, porque só vai ter isso, né? Só vai acontecer isso naquele cara que realmente ou está com uma forte suspeita, né, e que não aparece imagem nenhuma, o que é bem incomum hoje a gente ter uma forte suspeita e nenhuma imagem para a gente poder avaliar, né? Como você falou, né, biópsia de uma próstata grande é uma coisa bem difícil. Eu não abro mão assim de fazer a ressonância antes de ir para a biópsia, até porque isso dá uma segurança para a gente fazer não só a biópsia, mas também fazer o acompanhamento do paciente depois. E claro, para o preparo da cirurgia, né? Você ter uma, uma ressonância facilita muito o preparo da cirurgia, você saber aonde você pode preservar, aonde você não deve preservar, né? Aonde você tem que deixar mais margem. E aí, Nicole, o que eu queria te perguntar? Vamos lá, eu fiz uma biópsia num paciente, ou um paciente chegou para mim com uma biópsia sem ter uma ressonância prévia, tá? E eu vou operar esse paciente. O que que você vai ver se eu pedir uma ressonância pós-biópsia, tá? Num paciente aí com Gleason 6, por exemplo, o que que você vai ver de alteração na sua ressonância que possa te atrapalhar, te confundir? Quanto tempo você sugere a gente fazer essa ressonância pós-biópsia aí para diminuir os processos, os artefatos aí da biópsia? Então, quando a gente faz a biópsia vai dar várias áreas de sangramento na próstata, né? Isso aí ela pode dificultar muito a detecção de tumor numa próstata que está cheia de sangue, né? Porque o sangue também restringe a difusão, igual outra coisa, além de tumor que restringe a difusão, é a hemorragia, né? Então ela atrapalha muito o diagnóstico da gente visualizar o tumor. O diagnóstico você já tem, né? E você visualizar o tumor. Então, quando isso for acontecer, você tem que esperar no mínimo 6 semanas depois da biópsia para se fazer a ressonância magnética. Antes disso, você pode não ver a lesão por esse monte de área de sangramento na próstata.
Então, o que fala a literatura aí, que são 6 semanas após a biópsia. Isso aí, você, na verdade, você, igual você falou isso, você já tem o diagnóstico, você quer ver onde que está o tumor, programar a cirurgia, né, ver se tem invasão de feixe neurovascular, extensão extracapsular. Isso tudo você tem que fazer após 6 semanas após a biópsia, no mínimo, tá? Tem ressonância que a gente faz 6 semanas depois e ainda tem um monte de sangramento. Talvez a gente tenha até que repetir essa biópsia não, essa ressonância mais tarde ainda. Respondi a sua pergunta aí? Respondeu, muito bom. E outra coisa que eu acho que a gente vai começar a usar mais e mais ressonância aí, né? Com o advento da imunoterapia, que logo, logo a gente vai estar fazendo para câncer de próstata, vai ser o nosso parâmetro para cura, né? Para tratamento ou para prognóstico, né? Vai ser a ressonância. A gente não tem outra forma de acompanhar, né? O E PET já TST-DNA também vai ajudar muito, né? vai ajudar demais, mas não vai ser tão difundido, né, como a ressonância. E outra coisa interessante que já tem muito trabalho aí em andamento, tá? De paciente fazendo cirurgia, e no Brasil também tem já, sem biópsia. O paciente tem um PIRAD-5, vai direto para a cirurgia. Tá? Por quê? Isso facilita a cirurgia, porque você diminui a aderência, você diminui o custo, né, e você acelera o processo de cirurgia, porque hoje a mesma coisa que acontece para a ressonância, para a gente repetir a ressonância, que você pede um tempo, né? Depois de uma biópsia, a gente também costuma esperar, né? Depende muito, é muito de cada um, mas de 45 a 60 dias para poder operar, né? Hoje, se o paciente tem um diagnóstico clínico, né, laboratorial e radiológico fortemente para neoplasia, a gente respeita a ressonância, trata aquilo como uma doença significante, né? Clinicamente significante, e estão operando já sem biópsia pré-operatória. Isso é uma coisa que também talvez se estenda aí mais para frente. Esse trabalho aqui, ó, no gráfico que está aí na tela, você vê que quanto mais o PIRADS eleva, mais a probabilidade de você ter câncer clinicamente significante. Esse trabalho aqui foi do início de 2018. Assim, as técnicas de ressonância melhoraram de lá para cá. Então, possivelmente esse número aqui, ó, ele é bem maior. Eu, particularmente, dos pacientes que eu tive retorno, teve um paciente só que eu laudei como PIRAD 5 e era uma prostatite, assim, era até do Marco Lima o caso lá de Castelo, um cara que eu jurava que era tumor de próstata e esqueci o que que deu, mas era uma inflamação, era uma inflamação bizarra aí da próstata. Então, nesses anos todos que a gente faz aí, eu só tive um caso, dos que eu tive retorno, né, lógico, que eu lá deu como PIRAD 5 e não era PIRAD, não era câncer de próstata. Muito bom. Nicole, Ah, muito bom. outra coisa importantíssima de se falar, que eu estava esquecendo, é que quem faz a ressonância, é, é, assim, hoje em dia tem aquelas biópsias que são feitas, você pega a imagem da ressonância, coloca no aparelho de ultrassom, acopla no aparelho de ultrassom e vai exatamente em cima da área da biópsia, né? Da lesão, para você não errar a lesão. A gente não tem isso aqui, né? A gente vai mais no subjetivo. Quando a gente faz isso aí no subjetivo, é importantíssimo que o cara que vai fazer a biópsia conheça imagem, tá? Então, por exemplo, eu faço uma biópsia, eu faço um exame de próstata e vai outro cara fazer a biópsia, eu coloco todos aqueles esquemas ali, aponto a lesão para facilitar, tá? Vocês viram ali que eu coloco o esqueminha, coloco a foto da onde que está a lesão, depois eu faço o esquema para facilitar quem vai fazer a biópsia. Na maioria dos serviços não se faz isso. Eles dão o laudo e simplesmente mandam o laudo e descrevendo a lesão sem mostrar onde que estava. Nesses casos, eu acho que o número de biópsia que dá negativo, por o cara não saber onde que ele vai colher o fragmento, é muito grande. E e no nosso caso aqui, que a gente mesmo que faz a ressonância e a gente mesmo que colhe o fragmento, eu acho que isso aí reduz significativamente. Com certeza isso impacta. A questão que você falou da biópsia com fusão de imagens é outra coisa que já estão vendo, né? Que pela tecnologia precisar se pagar, está aumentando de novo o superdiagnóstico, né? Diagnóstico que a gente não queria fazer. Então, hoje a recomendação é só para pacientes que vão ser rebiopsiados, né? A gente não fazer isso sistematicamente
para todos os pacientes, porque não há necessidade. Agora, pacientes com rebiópsias, né, ou pacientes suspeitas fortes aí que não conseguiram numa biópsia fechar, ou tumores de localização difícil, né, e fazer. E de preferência também, isso é importante, com a biópsia perineal, porque dá para fazer a fusão de imagem transretal e perineal. Seria com a perineal. Mas é só para realmente casos específicos, né? Não é para fazer isso rotineiramente. Beleza. Você Eu queria te falar mais? mandei, Nicole. Não, eu te mandei aí, mas acho que não vai dar tempo, né? O esquema que você falou que é tão importante, né? A gente vê que alguns laboratórios de patologia, depois você dá uma olhada, eles também colocam. E eu comparei um esqueminha seu com um esqueminha que eu recebi de um resultado de uma patologia de uma prostatectomia, né? E bateu Legal. assim, Estou exatamente, vendo cara, aqui. exatamente. Aham, tô Então, vendo. assim, pô, parabéns pelo trabalho aí que a gente sabe, a gente acompanhou o começo aí, como é que foi, e se não fossem vocês insistindo e fazendo um resultado, uma ressonância tão boa aí, a gente não ia ter conseguido instituir isso, não. Valeu mesmo. Legal. Você queria falar alguma coisa sobre Então, e também tem também o uso da ressonância hoje para questões de doença benigna, né? A gente, para poder fazer uma cirurgia de próstata, a gente precisa ter uma boa avaliação. Muitas vezes a gente fica na dúvida se a gente vai indicar uma. E cada vez tem mais tecnologia para tratar próstata, né? Antes era só RTU e a enucleação do adenoma, mas hoje a gente tem muitas outras tecnologias e tudo que determina a questão de qual tecnologia escolher é o volume da próstata, a morfologia da próstata. E, claro, a clínica do paciente, né? A idade, sobrevida, tudo isso. Ajuda demais, né, a gente ter uma ressonância, mesmo em doenças benignas, né? Não só pela questão da gente poder passar um pouquinho mais de segurança para o paciente falar, olha, realmente. Porque o paciente, quando ele chega com sonda, por exemplo, a gente, ele acha que é câncer. Até a gente explicar para ele que na maioria das vezes não é, ele acha que é câncer. Então, não só a informação que a gente vai ter de poder falar com ele, olha, realmente a ressonância não parece ter câncer, né? E a gente também não operar um câncer como se fosse uma doença benigna, a informação de morfologia da próstata, ela ajuda demais, né? Não, esse aqui tem um crescimento, né? Uma produção prostática intravesical bem característica, mas a gente ainda vê, né, Nicole, aqueles lobos medianos que parecem um brinco, né? Cara, esse Exatamente. cara, esse cara que se for um paciente idoso de 80 anos, 70 anos, com esse lobo mediano tipo brinco, né? Você pode poupar ele de fazer uma cirurgia aberta, fazer uma cirurgia endoscópica, e ressecar só esse lobo mediano, que esse cara vai voltar a urinar. Então, assim, dá muita informação, não só para cirurgia, mas, por exemplo, pacientes com dor pélvica crônica, prostatite, é, acaba sendo uma ferramenta muito importante, né? Principalmente para a gente poder ter segurança no segmento clínico, né? E eu acho que assim, é um caminho sem volta a gente ter a ressonância. Eu acho que o mais importante é a gente saber, né, como o Fred colocou aí, deixar para quem é o especialista fazer o pedido, né, para a gente poder dar o máximo de informação para o radiologista e tirar o máximo possível do exame, né? Porque também não adianta a gente fazer um exame em qualquer lugar ou fazer de qualquer jeito ou não ter informação nenhuma, né? Para o cara poder se basear e dar um resultado clínico satisfatório, né? De vez em quando aí a gente pega, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, com uma prostatite crônica, de difícil controle, que na verdade era um cisto, né? E a gente nunca tinha visto esse cisto no ultrassom abdominal. A gente não faz ultrassom transretal de rotina, é muito raro a gente pedir hoje, né? E o que ajudou foi a ressonância, né? Então, assim, eu acho que vai ser um método mais e mais e mais utilizado, né? E a gente sabe que o custo impacta, né? Mas para a gente realmente é um instrumento muito importante. Sem contar que essas medidas de próstata pelo ultrassom, cara, a gente vê cada absurdo aí, variando de 80 gramas para 40, Não, né? não dá para confiar, não dá para É. confiar. Até Isso foi outra porque coisa. a Outra próstata coisa é que eu coloquei aí foi isso, que você botou uma medida, acho que de 55 e na peça cirúrgica veio 65, né? É porque você não mede as vesículas seminais. Se você começar a medir a vesícula seminal, vai dar exatamente igual, hein? Isso ajuda demais, né? Você evitar você fazer uma cirurgia aberta, ou pior ainda, você entrar para fazer uma cirurgia endoscópica numa próstata muito grande, que o resultado dessa cirurgia vai durar 2, 3 anos só, porque deveria ter sido ressecado o adenoma inteiro e, pelo volume do ultrassom, acabou não ressecando, né? lembrando, ó, que isso aqui é o osso, o pub, né? Ó, a próstata fica embaixo do pub. É um órgão, assim, certos pacientes, principalmente daqueles barrigudinhos, é difícil de você enxergar a próstata toda aqui embaixo do púbio, ó. Então, tem paciente que. Tem uns caras que medem errado mesmo, mas tem uns pacientes que são difíceis pra caramba, tá? Para medir próstata.
E nesses pacientes aí, se você quiser um método mais barato, aí sim que eu acho que a única indicação de se fazer uma biópsia transretal nesses pacientes são esses Ultrassom pacientes. transretal, né? Assim, o ultrassom transretal dá uma medida bem confiável da próstata, sabe? Nos pacientes mais obesos, principalmente, né? Nesses muito barrigudinho, cara, é difícil demais de ver próstata. É. Muito bom, Nicole. Parabéns aí. Valeu, gostaria de agradecer a todos aí pela presença e na próxima segunda-feira do mês aí a gente se encontra novamente, na primeira segunda-feira do próximo mês, se Deus quiser. Um abraço, boa noite. Boa Boa noite. noite, galera. Parabéns, Nicole. Altíssimo nível a aula, hein? Fantástico. Parabéns, Marcos, aí pela condução. Excelente participação da turma. Muito, muito bom. Parabéns mesmo. Excelente noite para todos.